Bom, já estamos gravando, então vamos iniciar, né? Bom, antes de mais nada, eu sou o professor Otto Oliveira, né? E bem-vindos então à nossa disciplina de biodiversidade, interação entre organismos e ambiente. Imagino que a grande maioria de vocês sejam alunos ingressantes do ano passado, né? Alunos ingressantes já desse período aí de pandemia, então ainda não tiveram a oportunidade de estar presencialmente na universidade, né? A gente espera que ao longo desse ano aí as coisas melhorem, então, em termos sanitários, para a gente poder voltar às aulas presenciais. Acho que todo mundo está sentindo falta disso, né? Mas por hora a gente vai estar por aqui mesmo, né? Então, na nossa disciplina, a gente vai usar a plataforma Moodle como base para todo o material que vocês vão ter disponível, né? Para a disciplina, para as atividades e prova. E as aulas síncronas, os encontros síncronos eu vou estar fazendo aqui pelo Google Meet, tá? Esse ano está tendo uma migração em massa dos docentes da UFABC para a plataforma Conferência Web, que é uma plataforma governamental, então é gratuita para a gente. A UFABC tinha um convênio com a Google, mas esse convênio está sendo finalizado, foi finalizado agora em janeiro. Mas ainda existe opção para quem quiser usar o Google Meet. Eu tô achando uma plataforma mais amigável. Ainda não estou muito seguro de usar o Conferência Web. A gente tem percebido que tem tido muito caso de queda no meio da aula, do encontro. Então, por enquanto, eu vou continuar usando o Google Meet. Mas vou ter que fazer as gravações aqui pelo meu computador mesmo, para não. Antes era automático, né? A gente fazia a gravação e já jogava para o YouTube. Agora eu tenho que jogar aqui no meu computador e trabalhar tudo para jogar para o YouTube para vocês. Eu uso muito o YouTube porque eu acho que é uma plataforma fácil, de fácil acesso para todo mundo. A gente sabe que nem todo mundo, nesse período de pandemia, remoto, tem acesso a um computador. Muita gente acaba fazendo a aula usando um aparelho celular mesmo. E o YouTube é uma plataforma quase que universal, né? Todo mundo praticamente tem acesso. Então, estou dando preferência por colocar todas as gravações de aula lá para vocês estarem acompanhando. Além de material complementar também que a gente usa, vocês vão ver que eu disponibilizo vários vídeos do YouTube para vocês. Tá bom? Antes da gente começar a falar propriamente da disciplina, eu queria conhecer um pouco melhor vocês. Acho que a maioria de vocês então é ingressante de 2021, né? Vocês já devem ter feito a disciplina, outra disciplina da área biológica no BCT, que é EDVT, né? Evolução e Diversificação da Vida na Terra. Alguém dessa lista aqui não fez EDVT ainda? Tá, ninguém respondeu. Imagino então que todo mundo tenha feito. Não que haja necessidade de ter EDVT como base, né? Na UFABC a gente tem. Todas as disciplinas não tem pré-requisitos, então você pode pegar qualquer disciplina a qualquer momento, né? Mas uma certa base já nos conceitos biológicos gerais, nos conceitos de evolução, ajuda um pouco na nossa disciplina, tá? Como vocês vão ver um pouco para frente. Se alguém tiver dúvida ainda nesse conteúdo e precisar um pouco dessa base, me procura que a gente, se precisar, a gente volta em alguns conceitos ao longo da disciplina, tá ok? Bom, gente, ninguém deu feedback ainda. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo ok? Tá tudo certo. Tá, Sim, professor. beleza. Vamos lá, então vamos falar um pouquinho aqui da disciplina de biodiversidade e interação entre organismos e ambientes, que a gente chama carinhosamente de BIOA, né? Deixa eu apresentar para vocês a minha tela, vou mostrar o Moodle da disciplina.
uma pergunta importante. Todo mundo está conseguindo acessar? Alguém aí não está conseguindo acessar o Moodle da disciplina? É muito importante que todo mundo tenha acesso, porque tudo que a gente vai fazer está colocado lá, tá? Alguém não conseguiu acessar ainda? Se tiverem qualquer problema, entre em contato comigo, tá? O mais rápido possível para a gente poder solucionar o problema e vocês terem acesso. Vamos lá para... Deixa eu apresentar minha tela então. Ok. Vocês estão conseguindo ver a minha tela, gente? Sim, professor. Tá. Então, aqui está o Moodle da disciplina, né? Bio 2022, quadrimestre 1, professor Otto. Eu coloquei alguns elementos aqui no nosso Moodle, né, para ajudar na compreensão da disciplina. Então, nessa parte inicial, essa parte de avisos é algo que o próprio sistema coloca automaticamente, então não tem muito o que fazer, não tem como eu tirar daqui, mas a princípio qualquer aviso que eu tiver que dar a vocês, eu vou mandar uma mensagem aqui pelo Moodle e vocês vão receber no e-mail institucional de vocês também, tá? A gente tem aqui um PDF com o conteúdo programático, os critérios de avaliação, tá? Também tem aqui o cronograma da disciplina. Vocês também têm acesso a toda essa informação lá pelo SIGA-A, que é o sistema da UFABC, né? A gente tem um tutorial de acesso para o livro-texto da disciplina. Imagino que vocês já devam ter feito esse acesso a outros livros em outras disciplinas no quadrimestre passado, né? Mas caso alguém não tenha feito, dá uma olhadinha nesse tutorial aqui que mostra como que acessa o livro através do SIGA-A. Pode falar, Alisson. Bom dia, professor. Tá me Bom ouvindo dia. bem? Tudo bem. Então, primeiramente sobre esse livro, tá falando pra gente acessar a sétima edição dele, se eu não me engano, né? Eu joguei lá, eu procurei, só que não tinha a sétima edição, só tinha a oitava edição disponível na biblioteca da UFABC. A sétima eu não O encontrei. que está lá já é a oitava? É a Ótimo, oitava. ótimo. Eu vou até alterar aqui então. É a que está lá, tá? Melhor. Uhum. Então a oitava tá mais. Eu preciso até dar uma conferidinha lá se está tudo ok. Os conteúdos estão na mesma posição nos capítulos, né? Mas sendo assim, não tem problema nenhum, tá? Quanto mais atualizado, melhor. Então, a gente vai usar basicamente a Economia da Natureza, que é o Hickliff's, de 2014. Bom, 2014, sétima edição, né? Você tem uma mais recente, ótimo, melhor, né? Que é um livro que vai ter todo o conteúdo, todo o contexto da nossa disciplina vai estar disponibilizado nesse livro, tá? Inclusive nas aulas, no material das aulas, no material que está nesse conteúdo programático também, eu indico em que capítulos tem, que capítulos versam sobre cada tipo, cada conteúdo de cada semana, então dá para acompanhar bem pelo livro, tá? Diferentemente de EVT, por exemplo, que a gente não tem um livro base, né? Nessa disciplina aqui a gente tem. Ok? Deixa eu ver aqui mais. A monitoria. A gente vai ter uma equipe de monitoria para a disciplina. Por enquanto, eu ainda não recebi. Imagino que ao longo dessa semana, até a próxima semana no máximo, a gente vai ter informação de quem são os monitores. Vou colocar aqui para vocês nessa página o contato dos monitores e os dias e horários de atendimento que eles vão estar disponíveis para atender vocês, possivelmente em alguma sala do Google Meet também ou do Conferência Web, tá? O que mais? A gente tem aqui um fórum de apresentação, que é um espaço para cada um se apresentar. Acho que é legal colocar uma apresentaçãozinha de cada um para a gente se conhecer um pouco melhor, tá?
Então, alguns alunos já colocaram, mas quem não pôs ainda, participe lá, para os seus colegas te conhecerem. Voltando. A gente tem um fórum Tira Dúvidas também, então se alguém tiver qualquer dúvida, tanto em relação ao funcionamento da disciplina quanto ao conteúdo, pode colocar nesse fórum. Eu também estou disponível para responder a dúvidas por e-mail, tá? A qualquer momento, pode me mandar um e-mail, uma mensagem aqui pelo Moodle, que eu vou estar respondendo essas dúvidas de vocês, tá? O legal do fórum é que vários alunos podem ter a mesma dúvida, e aí um colocando ali, eu já respondo, todo mundo vai ter acesso a essa resposta, né? Então fiquem à vontade para usar esses canais para comunicar comigo. E aqui tem um link para a nossa sala de aula, que a gente vai usar sempre o mesmo link, tá? Mas em cada semana também eu coloco lá o link, eu repito o link lá para vocês acessarem, tá? E aí agora vamos falar. Peraí, antes de falar do conteúdo da semana, deixa eu acabar de dar informações para vocês sobre a disciplina em geral. Critério de avaliação. A nossa disciplina, a avaliação vai ser feita da seguinte forma: a gente vai ter uma prova lá no final, tá? Que vai valer 50% da nota de vocês na disciplina, do conceito. E os outros 50% vão estar distribuídos entre as atividades semanais. Então, em todas as semanas, a gente vai ter, todas as semanas aqui no Moodle, a gente vai ter um questionário da semana, tá? A ideia desse questionário é que vocês, é um questionário relativamente curto, são poucas questões que eu coloco, não são questões objetivas, são questões para vocês dissertar, né? Mas a ideia é que vocês voltem no conteúdo, em alguns conceitos principais que estão sendo colocados naquela semana, tá? Quando você responde, depois que você responde o questionário, quando você finalizar tudo, vai vir uma autocorreção, digamos assim, uma autorresposta do questionário, que é um pequeno texto que eu coloco para cada questão, colocando aquilo que eu esperava que você falasse sobre aquela questão, tá? Então, para vocês compararem aquilo que vocês colocaram com aquilo que eu esperava, mais ou menos, para cada questão. Uma coisa importante de falar aqui: esses questionários semanais não valem nota o acerto ou erro no questionário, tá? A ideia é que vocês façam esse trabalho de autoavaliação, de autopercepção, de se vocês estão acompanhando bem o conteúdo da semana ou não. Então, não vale nota por você acertar ou errar o questionário, vale nota por você fazer o questionário. Então, cada questionário que você fizer e completar, né, vai contar aqui 5% da sua nota final, né, contando todas as 10 semanas de conteúdo da disciplina, a gente vai ter então 50%. Então, façam os questionários. O importante é fazer, tá? Não é acertar. A ideia é que vocês comparem, então, aquilo que vocês colocaram em cada questão com aquilo que eu coloquei lá no final, e aí vocês conseguem ter uma medida se vocês estão acompanhando bem ou não. Mas não deixem de fazer os questionários, tá? Isso é muito importante. Por alguma razão, o sistema do Moodle, e vou confessar para vocês que eu ainda tenho um pouco de dificuldade para lidar com o Moodle, por alguma razão ele está programado para dar notas numéricas para vocês pelo que vocês responderam nos questionários. Desconsiderem esses valores, tá? Como eu falei anteriormente. Então, o que vale é fazer o questionário, fazer ou não. Valores que eles te derem como nota, vocês desconsiderem, por favor. Eu não sei se eu já consegui desabilitar isso aqui, mas vou tentar aqui ao longo da semana também. Ok. Alguma dúvida em relação aos conceitos, aos critérios de avaliação, gente? Professor, eu acho que eu perdi uma parte. 50% da nota é dos questionários e 50% é de uma prova final. Isso. Ah, tá bom. Ok, Tá. obrigada. Mais uma coisa que eu preciso falar. A prova final, como a gente está fazendo tudo no remoto, eu vou dar
pelo menos uma semana para vocês fazerem, tá? Geralmente eu faço uma prova de forma dissertativa, então a ideia é que vocês trabalhem num texto, né, para responder, mas vocês vão ter tempo suficiente para fazer, tá? Então podem ficar tranquilos. A ideia não é ficar pegando em detalhezinhos do conteúdo, a ideia é que vocês tenham uma noção dos conceitos gerais, né, dentro da disciplina. Então podem ficar tranquilos que acompanhando as aulas direitinho, acompanhando o material de cada semana, vocês vão tirar de letra essa provinha no final, beleza? E alunos que terminarem a disciplina com conceito D ou F, tem direito a fazer uma prova de um exame, né, de recuperação, e aí a gente, eu não lembro, coloquei no cronograma lá as datas, mas a data do exame ainda não está bem definida, a gente define lá no final, tá? Mas também, a prova de exame também vai ser uma prova, se for feita nos moldes dessa prova que vocês vão fazer no final, ok? Professor, Sim. os questionários semanais, depois de aberto, quando você for fazer, tem tempo de fechar ou eles ficam abertos? Não tem tempo de fechar. Eu não lembro se está habilitada a opção de você refazer, tá? Se você quiser, você pode refazer. E a princípio eu deixo eles abertos por 2 semanas, né? Então, por exemplo, eu abri agora na semana 1, vocês têm até a quarta-feira daqui a 2 semanas para fazer. Mas se precisarem de mais prazo, também pode falar comigo que a gente flexibiliza, tá? Eu sei que a gente está numa condição excepcional aí com a pandemia, então quem tiver qualquer problema, não conseguir fazer naquela semana ou na semana seguinte, né? Pode conversar comigo que eu dou uma flexibilizada no prazo para vocês, tá? O importante é até o final da disciplina fazer tudo, tá bom? Ok, professor, obrigada. Mais alguma dúvida, pessoal, em relação aos critérios de avaliação? Deixa eu dar uma olhadinha no chat, né? Então tá. Então, vamos então para o conteúdo agora dessa primeira semana, né? Então, no Moodle, geralmente eu coloco algum material, coloquei para vocês então aqui na semana 1, a gente começa falando sobre o meio físico. Nessa semana a gente vai concentrar principalmente falando em geral da biosfera, né, na litosfera e nas fitofisionomias, tá? Geralmente eu coloco aqui no material do Moodle alguns vídeos ou textos extras que ajudam a ilustrar e complementam o conteúdo que eu dou na aula, tá, para vocês. Então é legal sempre vocês darem uma olhada. Então aqui, por exemplo, eu coloquei um primeiro conteúdo que é por que estudar o meio ambiente e seus organismos, né? E aí, nesse material aqui eu coloco alguns vídeos que estão disponíveis no YouTube, que eu acho bem importante vocês visualizarem, tá? Darem uma olhada nesses vídeos. Porque eles trazem de uma forma bem visual e até um pouco lúdica, um pouco da temática que a gente vai estar trabalhando na disciplina, tá? Então, nessa primeira parte aqui eu coloco para vocês um vídeo que é a história das coisas. Todos os vídeos, os que estão falados em outra língua, né? Geralmente tem a opção de você colocar legenda em português no YouTube. Então é só vocês checarem lá. Às vezes tem que colocar colocar a opção de legenda com tradução automática, tá? Mas todos os vídeos eu chequei e dá para acompanhar bem pela legenda lá, para quem não tem familiaridade com inglês ou outra língua na qual os vídeos foram feitos, tá? Mas então a gente tem esse vídeo, a história das coisas, que é um videozinho bem interessante, que de forma bem visual aqui, bem lúdica, fala um pouco das cadeias de produção e da importância da relação
que nós, seres humanos, temos com a natureza, né? Como fonte de matéria-prima para aquilo que a gente consome no dia a dia. Então traz uma reflexão interessante, não sei se alguns de vocês já viram esse vídeo, vale muito a pena, tá? Eu coloquei um segundo vídeo aqui que é o Entre Rios, que é a história. Todos os vídeos são curtos, tá, gente? 10, 15 minutos no máximo. O Entre Rios é um documentário que conta a história da urbanização de São Paulo, da Grande São Paulo. Então também é bem interessante porque fala bastante do nosso contexto aqui, de como que foi feita a nossa urbanização, onde foram pavimentadas as vias, as nossas principais vias de escoamento de carros aqui na Grande São Paulo, eles foram feitas por cima de rios, né? Então isso explica muito os problemas que a gente tem com enchentes, né, constantemente, e mostra então também um pouco dessa relação do homem tentando superar a natureza, né, mas muitas vezes tendo problemas com relação a isso. E um terceiro vídeo que eu coloco aqui para vocês, nesse primeiro momento, que é o Vida em Sintropia, que mostra uma proposta de uso do solo, né, na produção agrícola, de forma a trabalhar a produção agrícola mais em conjunto com a forma como a natureza trabalha, né? Evitando então aquela coisa de desmatar, praticamente esterilizar o solo e aí ter que ficar colocando fertilizantes artificiais e por aí vai, né? Então é legal vocês darem uma olhada nesses 3 videozinhos. Na semana que vem a gente vai dar uma discutida rápida, tá? Sobre o conteúdo desses vídeos. Eu vou dar uma discutida rápida sobre o conteúdo com vocês. Aí eu também coloquei aqui um outro material que é a introdução ao meio natural físico, né? Biosfera e tal, que aí já é o conteúdo propriamente da semana, né? E coloquei também alguns vídeos extras para vocês poderem acompanhar. No final também eu falo qual capítulo do livro, no caso do capítulo 5, que vai tratar sobre esse tema que a gente está vendo nessa semana. Então, como vocês podem ver, além das aulas, a gente tem, além do livro e das aulas, a gente tem esse materialzinho extra aí que também vai ajudar, eu espero que ajude no entendimento do conteúdo da disciplina, tá? A gente está tendo então esse primeiro encontro síncrono, né, de hoje. O conteúdo, como eu ainda estou fazendo alguns testes aqui em relação à gravação e como que eu vou disponibilizar isso para vocês, então o conteúdo dessa semana eu já estou disponibilizando como uma gravação prévia. Então, a gravação que eu fiz da aula desse conteúdo dessa semana, que eu fiz com a turma no ano passado, tá? Eu coloquei para vocês aqui, eu estou disponibilizando para vocês no YouTube, para vocês acompanharem por lá, tá? E aí na aula que vem a gente vai fazer uma discussão em cima desse conteúdo dessa semana, tá? Provavelmente algumas das aulas de conteúdo eu vou ministrar com vocês aqui online, né, no nosso período de aula aqui, mas algumas aulas eu vou colocar na forma de um link também de gravação prévia, quando for facilitar para a gente, tá? O importante é que vocês tenham acesso a todo esse conteúdo, então assistam a tudo e para a gente poder discutir e para vocês também poderem fazer esses questionários semanais. Ok, pessoal? Alguma dúvida em relação ao material no Moodle? As aulas vão ser gravadas no Meet, então, por exemplo, toda essa conversa que a gente está tendo aqui também, eu também estou gravando e também vou disponibilizar para vocês, tá? Precisa voltar, como é que são os critérios de avaliação mesmo? Tá com preguiça de entrar aqui no PDF e ler? A gente volta aqui na aula, eu vou colocar aqui também o link para essa gravação desse nosso encontro de hoje. Ok.
Isso, a gente vai assistir a semana 1 e vai discutir na semana que vem. E a minha ideia é até toda sexta-feira, então até sexta-feira dessa semana, eu pretendo já colocar o material, sexta ou sábado no máximo, já colocar o material da semana seguinte. Então, na semana que vem a gente vai discutir não só o conteúdo dessa semana, também já podemos discutir alguma coisa do conteúdo da semana que vem, tá? Eu vou fazer assim, dessa forma de aula invertida, que eu acho que vai funcionar melhor, especialmente porque a gente tem 10 semanas de conteúdo, mas nesse quadrimestre, na terceira semana do quadrimestre, vai cair na quarta-feira de cinzas, né, de carnaval. Então a gente não vai ter aula. Então acabou ficando um pouco mais exprimido o nosso calendário. Então eu acho que vai funcionar melhor a gente fazendo esse esquema de aula invertida, tá? Na terceira semana, que é a semana do carnaval, a gente não vai ter encontro síncrono. Mas eu vou colocar para vocês, eu vou colocar uma semana que eu vou chamar de semana de reflexão, né? Onde eu vou disponibilizar alguns vídeos, e aí vídeos um pouco mais longos, para vocês assistirem e também para a gente poder discutir depois. A ideia é que esses vídeos, aos poucos, eles vão trazendo alguns elementos para a gente estar discutindo ao longo da disciplina, tá? São vídeos geralmente nesses da semana de reflexão vão ser um pouco mais longos, né, alguns filmes até, mas geralmente são vídeos bem agradáveis de assistir. Assim. Acho que vocês vão gostar. Vocês que são alunos do bacharelado de Ciência e Tecnologia, que têm interesse pela ciência, certamente vão se interessar pelo conteúdo desses vídeos. Tá bom? Mais alguma dúvida aqui, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa? Deixa eu parar a apresentação aqui. Tranquilo, de boa. Então tá bom. Ô, professor, em relação ao livro, por exemplo, todo o conteúdo da semana vai estar falando especificamente qual parte do livro a gente tem que ler, ou é só para a gente, sei lá, ir lendo um pouquinho a cada semana até ler o máximo que conseguir durante essa disciplina? Olha, para cada semana eu indico lá o capítulo ou os capítulos que tratam daquele assunto, né? Se vocês puderem ler, melhor, claro, né? Assim, esse livro ele é muito legal. Quem tem interesse pela área, eu acho que é uma leitura fundamental, assim. Para vocês fazerem uma ideia, quem vai para a área biológica e depois tem interesse em fazer a nossa pós em evolução e diversidade, esse é um dos livros que são colocados lá como bibliografia para a prova de ingresso, né? Então, é bem interessante, ele aborda a ecologia de uma forma bem completa e com uma abordagem interessante. E aí eu acho que é legal comentar um pouco para vocês sobre a abordagem da disciplina, tá? Biodiversidade, interação entre organismos e ambientes, é um nome diferente, pomposo, para ecologia, basicamente. A ecologia nada mais é do que a interação entre os organismos e o ambiente, né? Então, o que a gente vai ver é basicamente ecologia. Mas a gente tenta colocar a disciplina aqui num contexto que seja mais interessante para todos os alunos que fazem o bacharelado em Ciência e Tecnologia. A gente sabe que a maioria de vocês vai optar pelas engenharias depois, poucos, na verdade, vão para a área biológica, né? Mas a ideia é que a gente tenta colocar aqui a ecologia num contexto, até trazer um certo contexto social, né? Dessa interação, não só dos animais, das plantas com o ambiente, mas a interação do homem com tudo isso, né? A gente tem impactado muito o nosso ambiente nos últimos anos, né? No último século, principalmente. E esse impacto, ele está trazendo coisas negativas para a gente, né? Então a gente vai discutir bem mais isso ao longo da disciplina, né? Vocês certamente estão ouvindo aí na mídia várias questões sobre
mudanças climáticas globais, né? Aumento do nível de CO2, os impactos disso, mas a gente vai estar discutindo isso ao longo da disciplina, então a ideia também é contextualizar com as diversas atividades, né? Um engenheiro daqui a 10 anos, um engenheiro que se forme agora, né, que esteja atuando daqui a 10 anos, que não leve em consideração aspectos gerais da relação homem-natureza no seu trabalho, ele já está ultrapassado, né? Certamente já está ultrapassado, porque tudo isso tem que ser levado em consideração e com muita atenção, com muito carinho daqui para frente nas nossas vidas, tá? Então, a ideia é a gente colocar a ecologia nesse contexto mais geral para vocês. Deixa eu ver, tem algumas perguntas aqui. A Manuela pergunta se as aulas ao vivo vão ser a maioria ou só de vez em quando. Bom, a gente vai ter encontro síncrono toda semana, com exceção da quarta-feira de cinzas, né, de carnaval. E mesmo que que eu não esteja ministrando conteúdo, a gente vai ter uma discussão em cima do conteúdo ao longo desses encontros. Então é legal participar, tá? Claro, vai estar tudo gravado, quem não puder participar vai estar gravado, vocês vão ter disponível também o link aí para a gravação do YouTube. Mas é interessante participar até para vocês trazerem as dúvidas de vocês e a gente poder discutir, tá bom? O Bruno perguntou qual o prazo para os questionários. Então, como eu coloquei, os questionários, a princípio, eles estão abertos por 15 dias, mas se precisarem de mais prazo, entrem em contato comigo, não tem problema nenhum. Tá? O importante é que vocês façam, repetindo aqui o que eu já falei, os questionários são 50% da nota final de vocês. E o que vale é fazer o questionário, não é acertar o questionário. Então, não deixem de fazer, tá? A ideia é que vocês consigam fazer ao longo aí da disciplina e no final estejam todos os questionários preenchidos direitinho, ok? É uma autoavaliação para vocês em relação ao conteúdo da semana. Certo. Alguma dúvida, pessoal? Mais alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa? Tranquilo? Então tá bom. Qualquer dúvida que surgir daqui para frente, fiquem à vontade para me procurar. Podem mandar e-mail, podem mandar mensagem pelo Moodle. Em breve vou estar disponibilizando também então, a lista de monitores e horários para vocês tirarem dúvidas com eles. Tá? E é isso. Qualquer problema, então, eu sigo à disposição. Então, o que eu recomendo para vocês agora é já entrem naquele link, dê uma olhada nos links lá no material do Moodle, né? E já dê uma olhada, já entrem no link para assistir essa gravação prévia do conteúdo aí de biosfera e litosfera. Ok? Qualquer coisa, qualquer problema, me entre em contato. Tá. O capítulo 8, 5 da oitava edição do livro possui como título Climas e Solos, está correto? Sim, a gente vai ver principalmente a parte de solos nele, tá? Mas eu vou revisar, porque até o ano passado a gente tinha acesso só à sétima edição. Então eu vou revisar esse material que está no Moodle em relação a essa oitava edição. Se precisar, eu altero lá o capítulo sobre cada tema, tá? De qualquer forma, né, eu estou dando o tema para vocês, é fácil achar o tema no livro. Se não for o capítulo que estava indicado anteriormente, vocês buscam lá qual é o capítulo relativo, ok? Mas qualquer dúvida, entre em contato comigo. Beleza, pessoal? Então, nos vemos na próxima quarta-feira. Tá joia? Até mais. Boa semana, professor. Até mais. Até mais, professor. Até.